Então, vamos voltar sim da área todo mundo. E aí a gente vai ver lá, alguns já viram, se eu não me engano, mas enfim, vai ficar aqui uma impressão geral, né? Essa aula intitula-se Complementações Teóricas, justamente para a gente instigar esse estudo da anatomia dos membros superiores, sempre, meus caros, relacionando a funcionalidade à clínica. Por quê? No terceiro período, os senhores estarão dentre outros, né, no módulo de locomoção. Então, é importante que não fique apenas a decoreba. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, cadê meu slide? Slide. Olha aí, bases morfológicas, primeiro período, que eu gosto tanto. E bora lá, ossos dos membros superiores. Vamos ver o que está dizendo aí. Eu sempre começo com considerações gerais, para justamente, pessoal, nós não só abordarmos as questões estruturais, como eu comentei. Não ir para o laboratório de anatomia e ficar sofrendo para tentar memorizar nomes. E sim saber o que está sendo visto ali, porque é a tua base na semiologia, na cirurgia, então, no exame de um paciente de emergência, enfim, porque vocês lidam com o corpo humano, isso é óbvio. Então, esse estudo não pode passar de forma desapercebida, vocês vão ver que não passa, a anatomia é para sempre. Então, eu sempre faço aí provocações, né, de uma forma geral. Bom, membro superior é caracterizado por sua mobilidade, a sua capacidade, na sua autonomia funcional de segurar, golpear e executar atividades motoras finas. Meus caros, aqueles que forem cirurgiões, ortopédicos de mão, tive prazer de trabalhar com cirurgião de mão. Quando você conversa com cirurgião de mão e você pega um segmento de mão muito danificado, já vi cirurgia de mão esmagada, de desenluvamento, enfim. A prioridade é pinça e prensa. O cirurgião vai fazer de tudo para reestruturar esse segmento corporal chamado mão, para fazer pinça e prensa, né? Que são movimentos muito importantes para as nossas atividades diárias, né? Este verão, eu achei interessante porque eu cortei o meu cabelinho com um homem que tinha em uma das mãos 3 dedos, né? O resultado foi até trágico, né? Não do meu cabelinho, mas da situação dele. Eu fiquei olhando e perguntei, né? Porque eu sou um fominha do corpo humano. Ele falou, não, foi uma briga com meu filho. Ele me deu uma faca usada. Olha isso, né? E aí foi se defender, perdeu 3 dedos. Era algo sensacional. E é o que normalmente é a liturgia que o cirurgião de mão segue. Funcionalidade depois de lesões tão trágicas com a mão. Então, executar atividades motoras finas, nós escrevemos, né, nós tocamos instrumentos musicais, nós fazemos arte, enfim, a capacidade de manuseio, de mobilidade, de funcionalidade do membro superior, traduzido na mão, é muito grande. Mas lembrem-se, a mão, ela se movimenta em várias direções, posições e níveis, porque todo membro superior, sobretudo a musculatura proximal, mantém, né? E aí nós teremos uma fronteira entre o fisiológico, o funcional e o patológico. Porque também nós conhecemos as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, DORT, outrora chamado de LER, lesões por esforços repetitivos. Então, o excesso, como diria o bom e velho Hipócrates, pai da medicina, dizia, todo excesso se opõe à natureza. Então, a gente fica sempre nessa linha tênue da funcionalidade
e como o pessoal dos esportes gosta de falar, do overuse, né? O uso excessivo. E o uso excessivo é convidativo para lesões. Essas qualidades motoras, né, pessoal, elas são mais acentuadas na mão. Inclusive, você tem uma representação no teu córtex cerebral, que é a superfície do teu cérebro mais avançada. Você tem uma representação grande da mão, tanto a questão motora quanto a questão sensorial, né? Aqueles que não dispõem da visão, da acuidade visual, né, chamados de cegos ou deficientes visuais, fica ainda mais apurada ficam as suas habilidades manuais. Se você pega um braille, dá uma olhada, e você fica pensando, nossa, como é que aprendeu? Né? Então, são as sobreposições sensoriais e motoras em prol de uma habilidade ou uma função que não tem mais. É a capacidade do cérebro, né, de mudar a sua conformação estrutural e funcional, neuroplasticidade. Veja como é que uma coisa puxa a outra, né, pessoal? Nós estamos falando de ossos dos membros superiores e vamos até funções complexas, córtex cerebral, neuroplasticidade. É esse desmembrar que nós queremos, né? Justamente tornar algo tão simples em algo complexo. Então, essas qualidades são mais acentuadas na mão. Abotoar uma camisa, graças a Deus, nós todos aqui temos essa possibilidade porque estamos sãos. Então, você pensa no seu paciente que doente está com uma sequela, por exemplo, de distúrbio vascular encefálico. Normalmente, eles adotam uma postura de membro superior assim, espasticidade, né? E aí ele não consegue abotoar a camisa dele. Às vezes, eu já tive um paciente que eu fui atender em domicílio, você pergunta, né, você questiona, qual é a meta do senhor? Funcionalmente, o senhor quer o quê? Quer ir para a praça jogar dominó? Quer subir a escada para o seu quarto? E ele falava, Luciano, a princípio eu queria poder colocar meu boné sozinho. E aí, né, nossa, quanto você aprende, porque o que é banal para você é importante para os outros. Então, ele só queria a funcionalidade dele para colocar o boné dele. E eu trabalhei muito firmemente nisso, me lembro disso até hoje. Então, o membro superior tem essas peculiaridades funcionais que são interessantes e a mão brilha nesse contexto aí. A interação, me perdoem, sincronizada entre as articulações do membro superior, e aí eu estou falando do membro superior no singular, tá? Entendam? Para coordenar os segmentos interpostos, os segmentos que estão interpostos. Mão com antebraço, antebraço com braço, braço com símbolo do membro superior. E essas interposições articulares nós também precisaremos conhecer. São articulações, inclusive, sinoviais, articulações que têm uma boa amplitude de movimento. A articulação do ombro, então, nem se fala, de uma amplitude tal que é a de maior amplitude no corpo humano. Então, executar um movimento uniforme diante desta estrutura, que é o membro superior, com seus ossos e articulações. Aí, é claro, músculos, nervos e vasos sanguíneos e linfáticos para garantir a homeostasia circulatória. Vejam como é que é tudo complexo, né? O complexo não pode ser sinônimo de sofrível. Não, complexo é complexo, como nós somos. Então, necessita, né, de um tempo maior, de um processamento para nós irmos aprendendo. Enfim, esses segmentos interpostos, coordenados, tudo certinho, faz com que possamos executar aí movimentos uniformes, harmoniosos, eficientes, com desempenho, né, na distância ou posição mais adequada para uma tarefa específica. Então, eu falei de uma pessoa com sequela de distúrbio vascular encefálico,
eu posso falar de uma pessoa com doença de Parkinson, onde ele tem tremores, né? E que ele não controla o que deveria ser controlado, que é a contração muscular estriada esquelética. Ora, por que ele não controla? Né? Porque mais do que tentar diminuir esse tremor, é saber a causa, certo? Você pede para um paciente que faça um teste simples de levar o dedo indicador ao nariz. Você faz tranquilamente, graças a Deus. Mas pacientes, por exemplo, com problemas no cerebelo, eles têm o chamado tremor intencional. Que isso? Ele não tem um controle apurado dos movimentos por meio do cerebelo, então para buscar o alvo, ele tenta fazer isso. Né? Você não, você vai certinho, é até automático. Então, sempre lembrar, pessoal, que eu preciso ter ossos saudáveis, articulações, músculos e um sistema nervoso também íntegro, para que tudo fique bem coordenado, né? Homeostásico, né? A demanda, a estabilidade das demandas funcionais, para que nós possamos executar bem as tarefas com os membros superiores. Professor. Oi? Sou eu? Aqui. Meu pai é a Fernanda. Meu pai, ele sofreu um acidente, ele é aposentado da garoto, e aí ele tem uma oficina aqui em casa, né? De torno, fresa, essas coisas. Aí ele sofreu um acidente com um torno mecânico, o torno, tipo, engoliu a mão dele, né? E aí ele teve que fazer uma cirurgia na mão, conseguiram reconstruir a mão dele toda, mas ele ainda não consegue fazer aquele movimento de oposição do polegar e o dedo mínimo. Eu não sei se ele vai conseguir ainda algum dia na vida dele, mas os outros movimentos até que ele está conseguindo, depois de muita fisioterapia e tal. Mas foi assim, eu acredito que foi até um milagre ter conseguido reconstruir a mão dele toda, porque eu lembro que eu acho que eu estava em uma semana de aula de medicina, e aí todo mundo aqui em casa, Fernanda, vai lá ver. E aí eu fui lá, cortei a luva, e a gente foi levar ele para o hospital, tava toda aberta assim, a mão dele, ele quase morrendo de tanta dor, tadinho. Foi tenso, tá? E ele só conseguiu desligar a máquina, porque foi com a mão esquerda, e aí na mão direita ele conseguiu ter força para desligar, senão tinha engolido o braço dele todo, eu acho. Caramba, Fernando, posso imaginar. E ele faz a pinça e a prensa? Polegar e indicador ele faz? Ele faz. Bacana, hein? Uma curiosidade, não sei se você sabe. Quem é o cirurgião de mão? Lembra dele? Calma aí, foi um cirurgião. Ele deu muita sorte. Disseram aqui que foi um especialista em mãos, mas eu não lembro o nome dele. É A minha mãe que vai lembrar. Sérgio Roberto? Eu acho que foi isso aí mesmo. Será? Eu Coincidência? acho que foi pelo. Mas eu posso perguntar para minha mãe. Mas pelo nome me lembro isso aí mesmo. Não, se foi ele, ele é um monstro na cirurgia de mão. Faz tempo que eu não vejo o Sérgio. Enfim. Mas eu acho que foi. Não sei. Pode ter sido porque a gente deu mais sorte ainda que o meu tio, ele é um dos. Tipo assim, um dos associados do Meridional, né? E aí ele viu quando o meu pai sofreu o acidente, ele ligou para um conhecido dele, que era um dos especialistas em mãos. Aí pode ter sido, né? Mas pode também não ter sido. Mas foi um cara muito bom. Bom, é melhor, né? A funcionalidade da mão. Sim, qual foi o médico? Eu perguntei também. Isso. Importantíssimo aí, mesmo depois de uma situação trágica como essa, né? A eficiência funcional da mão resulta em grande parte da capacidade de colocá-la, como eu falei para vocês, na posição apropriada, adequada para você executar tal função, né? Graças a um uníssono, uma harmonia no funcionamento das articulações
do membro superior. Então, para que eu tenha, né, o conhecimento das possibilidades funcionais, sobretudo da mão, que foi tão falada aí, eu preciso ter o conhecimento das articulações. E eu preciso que vocês se cheguem, né, muito preparados lá no terceiro período em locomoção, porque vocês vão ouvir muita coisa. Ah, locomoção é complicado, ah, é o bicho, é não sei. Não é, né? Toda a área de saúde, por isso que eu gosto de todas as profissões e adoro a anatomia humana, justamente porque o corpo humano é perfeito, muito bem visto, e desenhado pelo Papai do Céu, para quem acredita, e é muito importante que nós saibamos dessas minúcias estruturais. Como é que é uma cabeça de húmero na cavidade glenoidal da escápula? O que é capítulo, o que é tróclea, o que é incisura troclear da una e etc. E como é que se faz? Como é que se concatena essas articulações para produzir movimento? Porque, pessoal, normalmente nós não sabemos o que vem por aí. As oportunidades caem. E um dia, de repente, você pode estar numa emergência e receber uma fratura. E receber uma mão como essa do pai da Fernanda. E aí? Você vai dizer o quê? Ah, eu não sei? Você é o doutor, né? Então, é importante saber as bases estruturais. Quando se chegarem no terceiro período, para ver locomoção, vai estar, né, a energia que vocês vão gastar é bem menos. Enfim, aí estão, né, os ossos dos membros superiores. Então, aproveitando aqui, essa é uma ilustração do professor Keith Moore, anatomia orientada para a clínica. Segmentos e ossos do membro superior. As articulações dividem o esqueleto apendicular superior, né? Na verdade, veja só, e nós temos que ser críticos, né? Eu gosto de falar o quê? Que as articulações não dividem, elas conectam os segmentos do corpo humano, né? Por isso que eu fiz questão de trazer na íntegra. O próprio membro em 4 segmentos principais, ou seja, cíngulo do membro superior, né? Você não tem toda a clavícula aqui, e a escápula, esses 2 ossos constituem símbolo do membro superior, meus caros. E acreditem, a articulação do ombro, que é estritamente formada pela cabeça do húmero com a cavidade glenoidal da escápula, é uma das articulações, né, mais acometidas. É uma das 3 articulações que chegam para você no seu consultório de ortopedia. Articulação do ombro, do joelho e coluna vertebral como um todo. Então, problemas nessa articulação do ombro aqui, você logo bate o olho assim e vê o quê? Você vê uma clavícula e uma escápula. Você vê uma articulação aqui entre o acrômio da escápula e a extremidade acromial da clavícula, formando justamente a articulação acrômio-clavicular. E você vê a proximidade, pessoal. Anatomia é isso. Anatomia é você estudar a estrutura e a relação que elas têm, a curto modo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o tubérculo maior do húmero e o tubérculo menor do húmero. Notem que eu tenho um vão entre os dois. Sulco intertubercular. Tá, Luciano? E aí? E aí, pessoal, olhem a proximidade do tubérculo maior do húmero, aqui, com o acrômio da escápula. Olharam? Olharam. Agora, imagina este moço aqui fazendo uma abdução. Imagina aí. Bota o cérebro profissional. Imagina ele abduzindo, ó, trazendo para cá o húmero. Não vai aproximar esses dois? E aí está um ponto, né, de gênese, de origem de lesões nesse segmento corporal, que é aí a articulação do ombro, e que a gente chama hoje em dia de complexo do cíngulo do membro superior. Por que eu sei disso? Por causa da anatomia humana. Eu sou suspeito para falar, pois a paixão é grande. Mas olha só, se desde cedo, vocês no primeiro período, eu falo de vocês com ossos do membro superior, a respeito de ossos dos membros superiores, e já faço essa conexão com vocês, vocês já vão andando aí para frente ligados. Né? Se alguém chegar para você, doutora,
Você está no primeiro período, mas as pessoas não querem saber. Você faz medicina, né? Você faz nutrição, está no primeiro período. O que eu como? E o fisioterapeuta, então eu dou o joelho. E assim vai, né? Então, estou com dor no ombro. O que pode ser? A primeira coisa que você vai pensar é, eu sei anatomia. Eu sei a disposição estrutural, eu sei das proximidades, eu sei de tudo isso. Pronto. A primeira coisa que você vai pensar, né? E aí você vai juntando as peças. É claro que nós estamos só com o esqueleto, mas só o esqueleto já vai te dar bastante subsídio. Até porque, se você precisar de um exame complementar, qual o primeiro que você pede? O raio-x. Né? A não ser que você tenha aí uma experiência fantástica e você só quer arrematar o diagnóstico. Você pede uma ultrassonografia, que é simples, ou você pede a ressonância magnética. Mas, enfim, pelos exames físicos você mata a charada, tá? Porque você sabe essa disposição aí. Então, símbolo do membro superior, muitas e muitas lesões se originam por causa do símbolo do membro superior. Sobretudo, meus caros, a escápula. A escápula, ela fica no teu dorso, deslizando ali sobre a parte posterior do teu tórax, como um volante. Ela precisa ser móvel. Ela precisa. Porque se ela não for móvel, aí imagina de novo aquela relação. Se ela não for móvel, quando o húmero vier para esse sentido aqui, abduzindo, vão chocar essas estruturas. Tubérculo maior do húmero com a face inferior do acrômio. E o pior, galera, é que entre esses dois tem bolsa sinovial, tem tendão de músculo. Daí, né, nós termos tendinites, bursites, até ruptura total de um tendão, de tanto que ele está sendo pinçado aqui, neste nível. E quem se interessar, dá uma lida em síndrome do impacto do ombro. E aí vai ver a fisiopatologia dessa situação. Então, o símbolo do membro inferior, se você quer, por exemplo, examinar qualquer pessoa, né, a respeito de mobilidade. Oi? Se você quer examinar qualquer pessoa para ver a mobilidade da escápula, você pede para ela ficar com um dorso para você, sem a camisa, é claro, e pede para fazer isso aqui, ó. E você está olhando o quê? Olha como é que estão se movimentando as escápulas. Isso é um exame básico para você ver o quê? A cinese, o movimento das escápulas. Eles podem estar desiguais. Você pode ver uma área do dorso relacionada ali à musculatura em volta da escápula, uma área mais volumosa do que a outra. O que isso quer dizer? Uma contratura muscular, né? Então, você vai desvendar uma série de coisas, sabendo, por enquanto, a anatomia. Então, dentre outros, pessoal, a clavícula, que é um ossinho, parece um S, ela vai ter uma extremidade external da clavícula, porque esta se articula com o externo medialmente, e você vai ter uma extremidade acromial da clavícula, fazendo referência justamente à sua articulação com o acrômio da escápula. Certo? Este símbolo do membro inferior, do membro superior, me perdoe, ele não é totalmente fechado. Né? Anteriormente, sim, as clavículas se articulam com o manúbrio do externo, aí fecha. E posteriormente, não. Por quê? Porque as escápulas precisam se mover. As escápulas estão livres sobre a parte posterior do teu tórax. Né? E aí, entre as escápulas e a coluna vertebral, você também tem alguma musculatura ali. Então, isso é que é interessante de se saber do osso. Né? Essas nuances clínicas. Vista anterior aqui. O que eu vejo aqui também, né? Além da clavícula? A escápula. Estou passando a setinha numa fossa, né? Numa saliência aí, fossa subescapular, que vai ter o nome, que vai ter um músculo de mesmo nome, músculo subescapular. Muito importante. Aqui eu destaco também o ângulo superior da escápula, ângulo inferior da escápula,
E aqui o processo coracoide da escápula. Mas, sobretudo, um grande personagem aí é aqui, ó, onde a cabeça do húmero está se articulando, que é a fossa glenoidal da escápula. É uma superfície lisa, pequena e rasa, para uma cabeça do húmero grande e arredondada. Pronto, isso já me dá uma ideia de quê? De biomecânica, de cinesiologia. Como é que eu mantenho uma bola na parede? Precisa ter alguém para estabilizar. Senão, o que acontece? Acontece que essa articulação é uma das mais instáveis. Eu já trabalhei em academia e o indivíduo estava fazendo esse exercício aqui e pronto, luxou anteriormente a cabeça do húmero, escorregou para frente. Aí você imagina aí, por quê? Primeira coisa que eu penso é o quê? Os estabilizadores não funcionaram bem. Lembra que a gente falou lá em sistema articular? Qual é o grande nome quando eu penso em articulação? Estabilidade. As articulações sinoviais são interessantes porque promovem movimentos. Mas isso custa. Custa o quê? Você ter bons estabilizadores. Vocês, inclusive, falaram. Os músculos. Perfeito. Os músculos são chamados de estabilizadores dinâmicos. Mas se você não trabalhar o seu músculo, ele involui de volume. Ele perde trofismo. E aí ele perde força muscular. E aí ele perde propriedade de manter suas articulações estáveis. Professor, Oi. esse processo que você citou, do deslocamento do ombro, uma vez ele ocorrido, é passível de ocorrer sucessivas vezes, quando esforçado? Ou tem pessoas que têm essa facilidade de se lesionar nesse ponto? Ótima pergunta. Sim, tem pessoas que, uma vez que tiveram, e quando você perde, né, uma luxação, quando ela vai mais volta, é uma subluxação. Então, tem pessoas que têm predisposição a isso, né? E quando sofre a primeira vez, são candidatíssimos a sofrerem novamente. Mas tem pessoas que não, por uma ocasionalidade. Eu já tive um paciente, por exemplo, que tomou umas, né? E já era de certa idade, desceu do carro, escorregou e caiu. Quando a gente cai, a gente vai botar logo a mão, né? Mas ele botou a mão de forma que ele abduziu muito o membro superior, apoiou no banco, plac, aí saiu. Interessante disso é que eu fui chamado, fui olhar. E ele estava na tipoia. Eu fui até meio preguiçoso. E aí eu falei, opa, o que houve? Já está imobilizado? Foi medicado? Fui medicado. Não, o senhor está tranquilo. Luxou, ele reduziu a luxação. A gente fala reduzir a luxação quando coloca no lugar. Então tá beleza. Ele, não, você não está entendendo. Eu falei, o que foi? Aí ele ficou meio chateado porque eu estava meio sem vontade. Ele tirou a tipoia e plum, caiu o membro superior. Literalmente, caiu. Aí ele fez assim, tá vendo? Eu não estou movimentando. Aí eu, vixe, você não pode subestimar nenhuma sintomatologia. Nenhuma, né? Então, aí eu, eita, o que você pensa logo? Se não está conseguindo movimentar, nervo, né? Inervação. Mas por que inervação? Ora, meus amigos, daqui desce um plexo braquial, que é um feixe nervoso e importantíssimo para manter a atividade muscular do teu membro superior. Então, eita, me conta a história de novo. Caí assim, aí eu imaginei, deu uma distendida nesse plexo braquial, né? E perdeu os movimentos. Beleza, faço o encaminhamento, envio para o colega neurologista. O neuro faz lá uma eletromiografia, verifica que tem atividade elétrica ali nos músculos. Luciano, fisioterapia nesse moço. Beleza. A esposa dele até ficou meio assim, ele não teve um AVC não, meu filho? Eu falei, não, não foi não. Né? Ele teve uma distensão de plexo braquial. Porque passa aqui, ó. Aproveitar o desenho, né?
sai daqui do pescoço, a nível dos músculos escalenos, vocês vão conhecer, se já não conhecem, passa aqui debaixo da clavícula e se dispersa, plexo braquial. Então, olha como é que não é legal você subestimar sintomatologia, né? E olha como é que as coisas têm relação. Então, obrigado pela pergunta. Tem gente que ocasionalmente sofre um traumatismo de alta energia e luxa, mas tem gente que tem tendência. Por exemplo, quem faz isso aqui, fácil, é porque tem um aparato articular frouxo. É aquele sujeito que anda e instala tudo. Professor, sua câmera parou. Parou? Oi? Não. Então, ele parou para você, aqui tá ainda. Tá tudo bem aí? Agora voltou para mim, do nada. Do nada voltou? Tá beleza Desculpa, agora? professor. É isso, mas atrapalhado. não, pode falar à vontade, pessoal, não pode prejudicar. Então, aí, tá vendo? Tô velho, já esqueci o que eu tava falando. Então, as luxações. Quem faz isso aqui fácil, como eu faço, tem um aparato articular frouxo. É o sujeito que anda e clec, se instala, né? E eu amava futebol. Quase que eu joguei futebol profissional. Não parece, né? Também a pandemia, um ano nessa coisa. Mas quase que eu joguei futebol profissional. Mas eu tive lesões. Minha primeira lesão foi quando eu fui disputar uma bola na cabeça, com essa altura, mas fui. Quando eu caí, meu fêmur sobre a tíbia. Uma subluxação. Não, quando eu lembro, então quer dizer, aí eu percebi que eu tenho as articulações meio frouxas. As meninas normalmente são de articulações mais frouxas que os meninos. E tem menino que tem essa tendência, né? Então, o rapaz lá da academia, por exemplo, tinha, porque você colocar, isso aqui é o quê? Abdução do membro superior com rotação lateral. E aí ele fez uma sobrecarga, os estabilizadores não deram conta, perdeu o contato. E é uma dor, né, infinita. Então, como é que se mantém uma bola numa parede rasa e pequena? Nós vamos conversar muito sobre isso, né? O húmero, maior osso do membro superior, como os ossos longos têm uma epífise proximal e uma epífise distal. Procurem estudar assim, organizem, né? E é óbvio uma diáfise. Então, tem estruturas destacadíssimas aí, que são a cabeça do húmero. Notem que o professor Moore colocou ela, né, com azulzinho, justamente para identificar o quê? Face articular. Lembram? São as regiões específicas dos ossos que entram em contato numa articulação. E são revestidas por cartilagem por quê? Porque é liso, é escorregadio, é próprio para o movimento. Certo? E aí você tem a cabeça do húmero, como uma grande referência aqui, os tubérculos maior e menor do húmero, são pontos de inserção importantíssimos para músculos que estabilizam a articulação do ombro. Tá? O sulco intertubercular, ele é importante porque uma das cabeças, a gente chama assim, um dos tendões, né, do músculo bíceps braquial passa justamente aqui, nesse sulco intertubercular. Eu já tive paciente que lesou, porque aqui na verdade não é um sulco, tem um ligamentozinho transverso aqui e mantém o tendão da cabeça longa do bíceps braquial nesse sulco. Como é que esse senhorzinho... Professor, Oi. quando a pessoa tem alguma lesão, né, que quebra algum osso e só colocar o gesso não resolve, tem que partir para cirurgia, de colocar um parafuso ou algo desse tipo, o osso, ele, tipo, não vai mais, não é se regenerar, é tipo, voltar à sua forma original, né, quando se põe o parafuso, e, tipo, nunca mais vai tirar ou não? E tem alguma parte do membro superior que tenha mais facilidade, tipo assim,
em voltar quando quebra ou... Entendi, eu acho que entendi. Se não entendi, você repete aí. A questão dos fixadores externos ou internos, né? São esses materiais de osteossíntese. Você tem, como você falou, parafuso, placa com parafuso, você tem fio de Kirchner, você tem método Ilizarov, você tem haste intramedular, né, dentro do osso, enfim, a ortopedia é avançadíssima. Então, normalmente você usa esses materiais todos se a fratura é instável, se a fratura também é cominutiva. O que é uma fratura cominutiva? É uma fratura cheia de fragmentos. Então, quer dizer, o ortopedista tem que ir lá fazer um quebra-cabeça e colocar esses materiais para estabilizar a fratura, seus fragmentos, e o metabolismo ósseo se dá de forma adequada para manter e para reconstruir, remodelar esse osso. Né? Ou então, além da fratura cominutiva em vários fragmentos, ou então uma fratura que está instável, que está no local onde o mínimo movimento você pode deslocar. Então, às vezes, uma criança fratura um rádio ou uma una, dependendo do ortopedista e do local, do terço distal, médio, proximal, ele vai colocar um fio de Kirchner. Para quê? Para auxiliar na estabilização dos fragmentos da fratura, para que elas fiquem alinhadas, para o periósteo agir. Caiu essa questão do periósteo? Caiu, né? Sim. Para o periósteo agir, porque se não tiver juntinho, os fragmentos ósseos não estiverem juntos e estável, vai ficar, né, instável, não vai fazer-se ali o processo de ossificação. Agora, quanto a tendências que você perguntou, aí depende da atividade. Por exemplo, um público de muita violência, motociclista. O motociclista cai, ele tem uma tendência a ter fraturas, a ser um politraumatizado. Né? Então, se você pegar o público do rugby, você tem ali lesões de sínfise púbica nos ossos do quadril, você pode ter lesões no crânio, né? Se bem que eles são muito bem... não, no rugby não tem capacete, não tem. No futebol americano tem, e mesmo assim, né, se publicaram aí alguns estudos a respeito de lesões do tecido cerebral. Mas depende do público, né? Eu, por exemplo, sentado o dia todo aqui em casa, não tenho perigo de fraturar nada. Agora, um atleta, um pintor, né, que são pessoas que às vezes têm que subir prédios, ficar em andames, depende da atividade. Aí você vai ter tendência, por exemplo, eu já tive uma paciente, uma moça de 22 anos, que fraturou o fêmur bem na diáfise, bem no meio, andando de bicicleta. Ela simplesmente pegou uma ladeira, não freou e bateu no poste. Então, alguém ia falar aí. Eu. Rapidinho aqui, voltando lá naquela parte, no sulco intertubercular, passa o tendão. O que você falou que eu perdi, que você estava explicando? O tendão da cabeça longa do bíceps braquial. E aí aproveito a pergunta por quê? Bíceps. Bi, 2. Ceps, do grego céfalos, cabeça. O bíceps braquial ele tem duas fixações. Né? Uma é aqui no processo coracoide da escápula e outra no tubérculo supraglenoidal da escápula. Vejam aí alguns acidentes ósseos mega importantes. Né? Aí, então, uma das cabeças, que é a longa, cruza aqui a cabeça do húmero e desce. E a outra, que vem daqui do processo coracoide, vem também, aí une e forma um ventre só muscular, que é a parte carnosa do músculo do bíceps braquial. Então, essas questões de fratura, né, depende muito do público. Né? Por exemplo, eu nunca vou cair de cavalo. Por quê? Porque eu tenho medo de cavalo. Eu nunca andei a cavalo. Tenho pavor. Então, eu nunca corro perigo de fraturar uma vértebra cervical ou qualquer osso, um osso do membro superior. Né? Então, depende daquilo que você tem de rotina.
E os fixadores, né, os materiais de osteossíntese diversos, depende muito da estabilidade. Você quer manter a estabilidade da fratura? Não está estável, não, né, tem tudo para sair do lugar? Coloca ali uma haste intramedular, ou então coloca placa com parafuso. A minha mamãe tem placa de parafuso, placa com parafuso, ali no segmento lombar da coluna vertebral. Por quê? Ela teve uma listese de vértebra. O que é listese? A vértebra sobre outra, a da mamãe deslizou para frente. Quer dizer, o que tem dentro da coluna mesmo? Medula espinal. Então, já estava num grau tal que o médico falou, como é que você está andando? E aí ele foi lá, placa, parafuso, e até hoje ela está lá sã, graças a Deus. Caminha, faz pilates, aquela coisa toda. Por quê? Ele estabilizou uma condição com um material de osteossíntese, né? Então, o húmero, além dos tubérculos da cabeça, há essa área que vale salientar. É uma área circular. Você faz uma circunferência aqui, justamente nessa região proximal. Chama-se colo cirúrgico do húmero. Interessante, por quê? Pessoas a partir de 40 anos de idade são suscetíveis a fraturas nessa região. E por causa da alta frequência de fraturas nessa região, nesse público, a partir de 40, 45 anos de idade, convencionou-se chamar essa área, né, circular de colo cirúrgico do húmero. Aí você tem a diáfise do húmero, e você vai ter aqui, ó, um tubérculo para o músculo deltoide. O músculo deltoide é aquele que vem aqui, ó, que está com esse contorno aqui. Ele vem daqui da clavícula, do acrômio e da espinha da escápula que estão atrás e se fixa aqui. Certo? É bom que a gente vai provocando para vocês encontrarem lá no laboratório de anatomia. E a epífise distal do húmero, pessoal, primeiro a gente começa com esses dois caras aqui, ó. Esse aqui, né, essa projeção aqui lateral, que é o epicôndilo lateral do húmero. E aqui o epicôndilo medial do húmero. Primeira coisa que você nota, nossa, o epicôndilo medial do húmero é mais proeminente, né? Bem palpável, né? Em alguns de vocês, eu acho que foi com vocês sim, que eu flexionei parcialmente o cotovelo e fui atrás de quem aqui atrás? Do nervo ulnar. Os ossos também, pessoal, são muito nossos amigos no sentido de que eles nos dão referências palpáveis, anatomia de superfície, né? Porque existem também referências de níveis de estruturas. Então, o que quer dizer esses dois epicôndilos? Você pode ter tendinite nos dois. Por quê? Esse epicôndilo medial, ele tem um tendão, né, que é um componente do músculo esquelético, que se fixa aqui. Um tendão comum para quase todos os músculos da região anterior do antebraço. Esses caras aqui, que fazem o quê? Flexão de mão e dedos. Se você fizer isso, você vai sentir sua musculatura anterior de antebraço contraindo. E eles se fixam aqui. Aqui. Cadê? No epicôndilo medial do húmero. Então, você pode fazer uma série de atividades repetitivas e com sobrecarga, e esses músculos trabalharem muito, e você tem uma inflamação do tendão, que é o elemento que prende o músculo no osso. Então, você pode ter a chamada epicondilite medial do cotovelo, comumente chamada também de cotovelo de tenista, de golfista. E quando você tem uma inflamação aqui no epicôndilo lateral, você pode ter uma epicondilite lateral do cotovelo, que é mais comum, também chamada de cotovelo de tenista. Aqui, nesse epicôndilo lateral do húmero, o que é interessante? Quase toda essa musculatura posterior do antebraço, que faz esse movimento com a mão, extensão, se fixa aqui. Por vezes, você já deve ter visto gente com tala, que vai daqui até aqui. É um tipo de órtese. Essa tala é para quê? Para impedir que o indivíduo faça isso. Por quê? Está inflamado. Deixa isso quieto. Né? O médico já
passou um anti-inflamatório, enviou para a fisioterapia, estamos trabalhando. Então, olha, vamos usar a tala para você manter essa área, né? Essa área, o epicôndilo lateral, sem mover. Porque se eu faço isso, a minha musculatura está tensionando onde ela está fixa. Então, eu coloco a tala para manter em repouso. E isso tira o pessoal do trabalho, dá um problemeiro danado. Quem for para a medicina do trabalho vai vivenciar essas questões, porque às vezes o funcionário fica com medo de dizer que está com dor, que está com processo inflamatório, continua e só piora o quadro. Quando se manifesta, está bem machucado. Aí começa aquela confusão trabalhista, né? Enfim. Então, aqui na epífise distal do húmero também se destacam quem? Essas faces articulares que participarão da articulação do cotovelo. E eu destaco aqui o capítulo do húmero e a tróclea do húmero. Estes dois vão se articular, né, diretamente com quem? Com a cabeça do rádio e com a incisura trocleada una. Certo? Tudo isso a gente acaba conversando no laboratório de anatomia. Mas esse momento aqui é muito bom para nós startarmos isso. Aí, galera, vem quem? Rádio e una. Vocês notem que o rádio se articula proximalmente com o húmero, né? Se articula proximalmente também com a una, no que chamamos de articulação radio-unar proximal, certo? Então, tem 3 articulações aqui: húmero radial, húmero unar e radio-unar proximal. Articulação do cotovelo, uma articulação estável, né? Flexiona, estende, faz pronação, faz supinação. E aí, quando nós estudarmos a articulação do cotovelo, vocês vão ver, muito estável. Dificilmente você tem uma luxação de articulação de cotovelo. Por quê? Por conta das formas das faces articulares. O que eu destaquei aqui na articulação do ombro? Que é uma cabeça do húmero grande e arredondada para uma cavidade glenoidal pequena e rasa. Então, você já pensa, tem até liberdade de movimento, mas é instável. A articulação do cotovelo, não. Vocês vão ver uma incisura trocleada una, que ela agarra na tróclea do húmero e fica uma coisa estável. Chato são as fraturas nessa região. Toda fratura perto de articulação não é uma boa coisa, não. E, normalmente, idosos, crianças, jovens, as faixas etárias em geral, porque toda vez que você vai cair, você bota a mão para apoiar a tua queda. Ou você vai fraturar aqui o escafoide, né, no carpo, ou você vai ter aqui fraturas de ossos de antebraço com luxações e tem uma série de fraturas. Das mais conhecidas, fratura de Coles. Mas você vai ver fratura de Galeazzi, de Monteggia, de Smith, tem um monte. E vocês vão ver isso na hora certa. É só um dado clínico para nós ficarmos aqui instigados. Professor, Oi. Você citou a questão de faixa etária. Eu me lembro bem, nas primeiras aulas de crânio, que você ressaltou a importância de diferenciar um crânio de uma criança recém-nascida, por exemplo, de um adulto, né, devido às características gritantes que tem de cada um. Na questão das outras partes do corpo, com relação à articulação e também estrutura óssea, como a criança não tem uma estrutura muscular muito bem formada, na verdade não formada, mas fortalecida, e a prática comum de pegar a criança pelo braço e levar até o colo, como que essas práticas podem acontecer sem gerar grandes problemas para as crianças? Excelente. Quem é esse moço? É o Humberto, professor. Humberto. E aí, Humberto? Humberto, beleza de pergunta. Por quê? A gente está falando de osso. E justamente o que o Humberto traz é uma preocupação que o médico tem que ter. Ah, eu não sou pediatra, mas você é médico, você cuida. Então, por que não alertar, né? Humberto pergunta aí, e as epífises dos ossos, meus caros? Eu já mostrei raio-x para vocês disso, né? As epífises dos ossos têm nas crianças o quê?
discos epifisiais, que são zonas, áreas delimitadas de cartilagem hialina, que representam o quê? Que ali ainda há possibilidade de crescimento ósseo em comprimento. Então, como o Humberto colocou, o pai e a mãe pegam a criancinha e cada um por um membro superior. Yeah! Você está doido para arrumar a lesão. Doido, né? Assim como a bobeirinha de sacudir o bebê não é legal. E assim como... caramba, eu estava com um negócio aqui na cabeça e fugiu porque eu fui falando outras coisas. Mas vamos pegar o Humberto aí. Então, Humberto chama atenção para uma coisa assim, que é usual. E você tem um esqueleto que é imaturo, que é pequeno. Dependendo da idade, o guri não tem nem todos os ossos da mão ainda. Aliás, quando vocês forem pensar em pediatria, em desenvolvimento, maturidade óssea, vocês vão ver que vocês, se quiserem ver mais ou menos a idade óssea da criança, para ver se está tudo bem, se ela está no prazo certinho, vocês geralmente vão solicitar raio-x da mão esquerda, porque há classificações, né, onde você tem um atlas radiológico, aí você compara e estabelece ali, o crescimento ósseo está legal, está tudo certinho, ou não está, e procuraremos saber os porquês e tratar. Esse é o médico. Então, muito bem lembrado, e agora eu lembrei de outra coisa também, Humberto e meninos, que é o quê? Colocar o bebê no andador. Quando chega lá, 7 é novinho, 8, 9 meses, né? Aí coloca o menino no andador. Vamos lá, coloquei o menino no andador. Os membros inferiores dele abduziram, por causa do suporte. Já não é legal, você está posicionando as cabecinhas dos fêmures numa cavidade lá, o acetábulo, o osso do quadril, rasa. Além do que, você está colocando um bebê forçosamente para ficar em pé quando não é tempo. Porque a estrutura, se ele não está andando, é porque não está na hora. E aí força-se. Você está botando uma sobrecarga em todas essas áreas cartilaginas do esqueleto do bebê. Ele vai andar, porque ele vai explorar. Ele vai chegar no sofá, vai se agarrar, vai ficar em pé. Bebê, criança precisa fazer força para poder desenvolver musculatura, que o Humberto muito bem chamou a atenção, sobre todos os aspectos, pessoal. Veja qual é a diferença de eu dar uma espiga de milho para um garoto de 3 anos. Toma, come. Ele, a musculatura mastigatória dele vai trabalhar. E eu pegar este mesmo espiga de milho, raspar, botar no pratinho e dar na boca, na colher. Ele vai fazer que esforço? Então, ele larga o menino no chão, porque ele vai começar a se agarrar no sofá, no móvel, vai ficar em pé no tempo dele, vai suportar o tempo que a musculatura dele aguentar, vai passando por um processo de desenvolvimento. E aí você quer acelerar, enfiando o menino no andador, não é boa coisa. Fora os perigos e os acidentes relatados, né? Não sai correndo. Oi. Nessa questão de andador, eu tenho um primo, né, que quando ele era novinho, botaram ele no andador muito cedo e ele não alcançava o chão ainda direito. Então ele tinha que ficar na ponta do pé para alcançar o chão. E aí quando ele foi crescendo, ele não parou de andar desse jeito. Ele andava com o pé na ponta do pé. Ele ficou um tempão andando na ponta do pé. Já vi disso. E aí como é que você vai tirar? Porque o teu sistema nervoso, o teu cérebro, as tuas áreas corticais motoras, olha lá como é que ele anda. E aí vai botar o menino fora dali e aí? Então, tem uns pecados que eles começam ali, na criança. E nós queremos o quê? Jovens e adultos saudáveis. Até pensando de uma forma macro, nós precisamos de uma sociedade com jovens e adultos saudáveis, economicamente ativos. As pessoas precisam trabalhar, precisam ter saúde. E aí, olha só a situação. Então, de uma forma geral, você vê, deu o exemplo de mastigação, do andador,
né? E os meninos aí cooperando com essas. Então, se você conhece a anatomia, você conhece o estrutural, né? As nuances de uma criança, por exemplo, como vocês bem exemplificaram, vocês conseguem aconselhar. É igual criança sentando em W, sentando sobre os joelhos. Por que ela senta daquele jeito? Porque ela quer equilíbrio, estabilidade. Bota ele para esticar os membros inferiores anteriormente. Para quê? Para o músculo do tronco dele, especificamente do dorso, o manter estável. Porque se ele senta em cima dos joelhos, o tônus muscular no dorso não vai trabalhar. Esse menino é candidato a ter problema de coluna, a ter desequilíbrios, porque até a postura do joelho medializada e ele sentado sobre não é uma boa coisa. Então vejam, né? A gente está falando de ossos dos membros superiores e viaja em todos esses campos, porque é pertinente, porque dá significado. Aqui, descendo, nós sabemos que aqui, entre rádio e una, tem uma membrana interóssea. Né? O que é a membrana interóssea? É uma faixa de tecido conjuntivo fibroso, que une os dois ossos numa articulação configurada sindesmose, que é um tipo de articulação fibrosa. Aí você vem aqui para a parte distal, o rádio se articula com escafoide semilunar e, por vezes, o pisiforme. A una não se articula com os ossos do carpo. Não se articula. Embora tenha um disco articular entre a una e os ossos do carpo, mas isso não é uma articulação. Faça você aí agora um desvio radial e um desvio unar. Olha como é que para o lado do rádio está mais limitado e olha como é que para o lado da una está mais livre. Porque a una não se articula com ossos do carpo. Aqui você tem formada a articulação radiocarpal, tá? E aí não existe, por exemplo, aqui, em algum momento aí, ó, se vocês lerem a figura, não tem o termo chamado punho. Punho não está vislumbrado na terminologia anatômica internacional. Você não tem músculo que se chama, que esteja relacionado com punho, nada. É carpo. Você tem o terço distal do antebraço e o carpo. E você tem uma articulação radiocarpal, tá? Então, você vai ter músculos aqui, flexor unar do carpo, flexor radial do carpo, extensor radial longo do carpo. Não é extensor do punho, né? Então, esse termo é desatualizado, é termo leigo. Vocês são padrão ouro. Mas lembrem-se, né, pessoal? Isso é terminologia técnica. Aqui na academia é muito propício para se usar. Façam isso, né, nos seus tutoriais. Vomitem termos técnicos, que é o momento. Né? Quando a gente estiver com o paciente, a gente tem que falar de forma que ele compreenda. Na mão, meus queridos, você tem a região do carpo. 8 ossos. Você tem uma fileira que é proximal, que de lateral para medial eu tenho escafoide, semilunar, piramidal e o pequenino pisiforme. Olha o escafoide onde fica, ó, em contato pleno com o rádio. Isso me faz lembrar da fratura do escafoide, né? Quando eu caio e eu tenho ali um choque, uma compressão. E a fileira distal do carpo com trapézio, trapezoide, o maior osso do carpo, que é o capitato, e o amato. 8 ossículos do carpo. Cada osso do carpo é um osso carpal. Carpo é a região da mão. Você tem a região do metacarpo, com 5 ossos metacarpais, que seguem a numeração dos dedos. Primeiro metacarpal, segundo metacarpal, terceiro, quarto e quinto metacarpal. Quinto metacarpal também é um ossinho mais frágil, que geralmente você fratura caindo. Ronaldo Fenômeno já teve uma fratura dessa quando jogara no Corinthians, né? E também, dependendo, né, do atleta de MMA, de boxe, que use o soco, você pode ter uma fratura ou fissura do quinto metacarpal. E, pessoal, nós temos esqueleto dos dedos.
com falanges proximal, média e distal, com exceção do primeiro dedo da mão, que tem uma falange proximal e uma falange distal, certo? As demais você tem 3 falanges. E aí, foi só a apresentação do membro superior. As regiões, coloquei isso para vocês, que é também da anatomia orientada para a clínica de Kieff-Muro, com o quê? Com as regiões. Isso é interessante sob o aspecto de que você quer descrever uma cicatriz, um rubor, um edema, uma proeminência, um abaulamento, uma cicatriz, um ferimento numa região, tudo tem nome, né? São as regiões do membro superior, para que nós possamos descrever exatamente uma queimadura, né? Exatamente onde está tal situação, né? Com base em quê? Em pontos de referência externo, né? Então, você tem aqui, por exemplo, região deltoidea, é onde se aplica aí a vacina do Covid. Do Covid ou da Covid? Agora eu não fiquei na dúvida. Olha a região 2, trígono clavipeitoral, né? Que tem aqui a clavícula e o peitoral maior. Aqui, por exemplo, no sulco deltopeitoral, passa a veia, né? A veia cefálica. E aí as regiões, pessoal, que aí você fica com munição para fazer um belo relatório, para escrever direitinho num prontuário, enfim, para fazer um encaminhamento, porque você tem aí os nomes das regiões. Símbolo do membro superior, como já comentamos, né? A gente meio que comentou tudo naquela primeira imagem, né? Foi bem rico, vocês participaram. O símbolo do membro superior é um anel ósseo, mas é um anel incompleto, lembra? Anteriormente, as clavículas fecham aqui com o externo, nas articulações denominadas externoclaviculares. Posteriormente, as escápulas não fecham. Você tem ali as escápulas separadas. No plano mediano, você tem a coluna vertebral. Entre a escápula e a coluna vertebral, você tem ali músculos fásceis. Diferente, por exemplo, do membro inferior, que o anel é fechado. O braço é o primeiro segmento do membro superior livre, é o braço, cujo esqueleto é o húmero, né? E é o mais longo também. Vai desde a articulação do ombro à articulação do cotovelo. O antebraço é o segundo segmento mais longo do membro superior, né? Vai desde a articulação do cotovelo, né, até a mão. Antebraço. E a mão? A mão é a parte mais distal do membro superior, formada pelo carpo, pelo metacarpo, pelas falanges, como nós vimos. Ricamente suprida a mão é por terminações nervosas sensitivas para tato, dor e temperatura. Lembra que eu falei que essas terminações nervosas têm representação importante no nosso córtex cerebral, né? Porque é bem representada. A sua sensibilidade na palma da mão é muito apurada, né? Principalmente para tato, dor e temperatura. Então, você tem muitos receptores sensoriais aqui. Os membros superiores e os membros inferiores, é sempre legal fazer uma analogia, porque suscita questões funcionais. Ambos têm muitas características em comum. Não obstante, suas estruturas são diferentes o suficiente, para que tenham funções e capacidades distintas. Como o membro superior normalmente não está associado à sustentação de peso, né? Nós não somos quadrúpedes. A sua estabilidade foi sacrificada em prol da mobilidade, né? Eu não tenho tanta estabilidade, mas eu tenho mobilidade. Então eu penso, opa, para tanta mobilidade eu preciso ficar de olho na estabilidade dessa articulação. Não só dela, mas tem umas que a gente precisa ter um carinho, né? Porque, por exemplo, a articulação do joelho, por exemplo, também são faces articulares incongruentes. O que quer dizer isso? Não tem um perfeito encaixe.
É uma coisa grande e arredondada numa outra coisa pequena e rasa, a do joelho. Por isso, muito lesada. Opa! Acho que eu doidão aqui, hein? Aí. O símbolo do membro superior está fixado ao tronco apenas anteriormente por articulações com 3 graus de liberdade. É um anel incompleto, como dito, pois não há conexão posterior entre as escápulas. Dessa forma, o movimento de um membro superior é independente do outro, e os membros são capazes de atuar anteriormente ao corpo. Você consegue. E aí a gente consegue digitar, a gente consegue escrever, a gente consegue fazer uma série de coisas. A uma distância e nível que possibilitam a coordenação óculo-manual precisa. Então, nós somos seres racionais, temos essas possibilidades de trabalhar com as nossas mãos, e está aí a tecnologia, e todo mundo nisso aqui, pequeno, e se conectam, e se apropriam do conhecimento. Por quê? Porque é possível. Ah, Luciano, mas será que não é possível fazer isso com os pés, não? Já vimos, claro que nós já vimos. Gente com doenças congênitas e malformações dos membros superiores que se superam e pintam com os pés. Tem cada um sensacional, e que fazem atividades com os pés. O que é isso? Adaptação. Teu cérebro foi redesenhado no que diz respeito à circuitaria neural. Então, vamos pensar que o sujeito perdeu, numa amputação, numa tragédia, os membros superiores. Se ele se submeter a uma nova rotina, ele aprende a pintar com a mão, aprende a escrever com a mão. Por quê? Porque nosso tecido nervoso, especialmente o cerebral, tem essa possibilidade de modificação estrutural e funcional, recrutamento de novas vias. E se o indivíduo congenitamente já não tem os membros superiores, aí que ele aprende mesmo. Fica ainda melhor de aprender. Por quê? Ele não tem memória nenhuma com os membros superiores. Olha como é que tudo é muito interessante. Tanto nos membros superiores quanto nos inferiores, o osso longo do segmento mais proximal, além de ser maior, é ímpar. Mais proximal é o húmero, é ímpar, é o maior. No membro inferior é o fêmur, único também. Há aumento progressivo do número de ossos longos e, contudo, a diminuição do seu tamanho nos segmentos distais. Então, você tem húmero, rádio e una, aí vai ficando pequenininho, os ossos do carpo não se enquadram aí, porque são longos, mas os metacarpais são longos e as falanges também. Vão diminuindo, Então, o que é isso, Luciano? Eu estou falando de quê? De estrutura. A estrutura vai originar a funcionalidade. Por isso que nós temos ossos tão pequenos, mas com uma mobilidade sensacional. E aí, quando vocês estudarem neuro, se já não estudaram, vocês vão ver que esses nervos que vêm para o membro superior, a partir do plexo braquial, na medula espinal, a medula espinal nessa região cervical é mais grossa. Ali você tem a chamada intumescência cervical. Por que na região cervical da medula espinal você tem ela mais espessa? Porque ele tem mais neurônios, já que eles se destinam para os membros superiores, de tanta habilidade que tem. Desempenha muita habilidade, você vai desempenhar, você vai ter um volume maior de neurônios para aquela complexidade funcional. Bem bacana. O segundo segmento mais proximal dos dois membros tem 2 ossos paralelos. É outra coincidência, entre aspas, Então, o antebraço tem rádio e una. A perna tem tíbia e fíbula. Ambas têm, também uma membrana interóssea. Bacana. Porém, no membro superior, a rádio e una se articulam com o húmero. No membro inferior, tíbia e fíbula
não se articulam com o fêmur, vírgula, só a tíbia. A fíbula ela fica ali lateralizada e não se articula com o fêmur. Né? No antebraço, não. Rádio e ulna estão se articulando com o húmero. Essa é a pequena diferença. E, embora os ossos pareados da perna e do antebraço atuem como uma unidade durante a flexão e a extensão, tanto perna quanto antebraço flexionam e estendem, apenas no membro superior você tem capacidade de fazer isso aqui, ó, pronação e supinação. Né? Na perna você não consegue fazer isso, porque se você tentar mover, você está fazendo a partir aqui da articulação do quadril. E a nível de joelho você tem até uma rotaçãozinha, mas de forma alguma algo que se pareça com pronação e supinação na perna. São os detalhes. Ué, por que saiu preto esse nome? Enfim. Carpo e tarso, né? Carpo na mão, 8 ossos. Tarso nos pés, 7 ossos. Tem um número semelhante. Eles interrompem uma série de ossos longos. Né? Quando eu vim aqui, eu falei, não, aqui são ossos curtos, né? Que recomeça depois do carpo e depois do tarso, né? Os metacarpais e os metatarsais. E justamente metacarpo, metatarso, porque meta vem de um termo grego que significa o que vem depois. Então, você tem carpo, depois o metacarpo. O símbolo do membro superior e os ossos de sua parte livre, claro, formam um esqueleto apendicular superior. Então, clavícula e escápula também entram nesse time. O esqueleto apendicular superior articula-se com o esqueleto axial. É para isso que servem símbolos, né? Para conectar o esqueleto apendicular ao axial. Agora, interessante esse dado. O esqueleto apendicular superior articula-se com o esqueleto axial apenas aqui, ó, na articulação externo-clavicular. É o único ponto de conexão, pessoal, entre o esqueleto apendicular e o axial. Essa articulaçãozinha aqui, né? Você nota que ela tem movimento. São movimentos limitados, mas tem. Ela é muito mais para quê, então? Estabilidade. Então, graças a essa articulação externo-clavicular, né, nós podemos ter essa liberdade aqui. Que você pode mexer, que você vai sentir com o dedo nessa articulação, essa articulação tem movimento. Né? E eu falo muito com o pessoal da fisioterapia, com meus meninos lá, para quando for fazer, né, um trabalho, seja de prevenção ou de reabilitação, neste complexo de símbolo de membro superior, não esqueçam da externo-clavicular. De novo, pretinho. As clavículas e as escápulas do símbolo do membro superior são sustentadas, estabilizadas e movimentadas por músculos tóraco-apendiculares, ou seja, presos no tórax e no símbolo do membro superior e no húmero, principalmente. Muito interessante isso, né? Fixam-se as costelas no esqueleto axial, no externo e nas vértebras. Olha, então, aí, né? Nós estudamos fragmentado, mas uma coisa tem a ver com outra, né? Vejam que esses músculos torácicos que se conectam com o esqueleto apendicular e que dizem respeito ao símbolo do membro superior, se fixam nas costelas, no externo e na coluna vertebral. E olha o que ele coloca aí, ossos relativamente fixos. As costelas não são fixas, né? A gente pode fazer uma rotação, as costelas inspiram e expiram, né? O externo nem se fala, ele vai junto, né? E a coluna vertebral nem se fala também. Então, são relativamente fixos. Olha aí de novo, e aí o Moore coloca esse monte de coisa aí, né? Muitas vezes você consegue substituir um atlas, porque tem tanta coisa que ele coloca aí, e nós falamos aí bastante da peculiaridade de muita coisa que está aí. Então, o que é interessante, pessoal, no estudo de anatomia no laboratório? Saber as extremidades, as proeminências,
né, as saliências, as particularidades ósseas importantes, tanto funcionalmente quanto para a clínica. Ah, Luciano, mas tudo aí é importante. Nem tudo, né? Entre aspas, esse nem tudo, né? Mas tem coisa que é mais importante, é o top de linha da importância. Então, a gente sempre vai fazer esse destacar aí, que a gente vai sempre falar com vocês, fazendo associação com funcionalidade, com clínica. Isso aí é uma curiosidade, né? São os ossos da mão direita. Aqui, a vista palmar, né? Assim. Aqui, a vista dorsal. A mão. Interessante a mão, por quê? Olha só a mão desse menininho. Tem osso que ele não tem ainda. Lembra que eu falei aí de raio-x de mão? Né? Então aí, ó, o osso sesamoide aqui no raio-x. Mas vamos acompanhar aqui o enunciado. Ó. A de A a C, essa e essa. O esqueleto da mão tem 3 segmentos, como nós vimos. Né? E hoje em dia esses livros de anatomia vêm trazendo, né, além dos desenhos, exames de imagem, que é bacana. Então você tem ossos do carpo, estão aqui em verde e roxinho, a fileira proximal, né? A fileira proximal bonitinha, com escafoide, semilunar piramidal pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Uma fileira proximal e a verdinha é a fileira distal, certo? Os ossos carpais da base da palma, subdivididos em fileira proximal e distal. Os ossos metacarpais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, metacarpal. Os ossos e as falanges dos dedos, né? Como vimos, falange distal, falange média e falange proximal. Quando vocês forem estudar, já vão pensando nas articulações. Olha, ossos do carpo se articulam entre si, fileira proximal se articula com a distal, ossos do carpo se articulam com os metacarpais e os metacarpais se articulam com as falanges proximais. As falanges proximais se articulam com as falanges que tiverem. Né? Você já vai fazendo aí um raciocínio. Em D, essa radiografia aqui bem peculiar, a extremidade distal do antebraço, de repente está meio apagado, e a mão de uma criança de 2 aninhos e meio, pessoal. O que nós vemos? Os centros de ossificação de 4 ossos carpais. Ó. O amato, o captato, o semilunar e o piramidal. Só. Que gracinha. Né? E olha, ele pediu para... Oi, alguém vai falar aí? Professor, rapidinho. Essa ossificação em criança costuma doer? É que eles falam osso, dor de crescimento, né? Isso. O que costuma doer é você pega aí um menino bem sapeca de 6, 7, 8, 9 anos de idade, ele brincou o dia todo e chega em casa com dor no final do dia. O que ele tem revestindo os ossos dele? Periósteo. Então, periósteo é muito, né, trabalhado. Por quê? Porque os músculos se prendem no periósteo. Então, ele tem uma sobrecarga aí durante o dia, ocasionalmente à noite ele vem reclamando, tudo doendo na perna. Por quê? Mesmo na fase de estirão, professor, do adolescente? As dores são de periostite. Né? Às vezes ele tem uma pequena inflamação no periósteo, né? Porque cartilagem não é inervada para doer. Né? Então, eles reclamam de dores, muitas vezes por causa do excesso de atividade que eles têm, ou de atividade zero, né? Com esse lance de videogame e tudo mais. Mas são dores, muitas vezes, relacionadas ao periósteo, que é muito nervoso. E outra coisa que eu queria te perguntar, é questão de instalar os dedos, eu sei que ela mais de instalar os dedos, pescoço, coluna, prejudica alguma coisa, é isso? Instalar o dedo é péssimo, principalmente se for desse jeito aqui, ó, que normalmente as pessoas fazem imprimindo uma força de compressão. Eu instalo tracionando, eu afasto as faces articulares, até para me aliviar. Eu afasto as faces articulares. Eu não comprimo, porque eu vou deformar os meus ossos, que são pequenos, articulações delicadas.
Então, ao invés de apertar, puxa, traciona, que vai instalar também, né? Quanto às questões relacionadas a você instalar o pescoço sozinho, tem gente que fala aí, é altamente perigoso, você não tem perícia para isso. Né? Além de tudo, você tem artérias vertebrais, né, passando dentro dos forames transversários das suas vértebras cervicais. Você pode arrumar um problema sério aí. Né? Agora, uma coisa é você pegar e tentar fazer uma manobra que os osteopatas fazem. Outra coisa é você ficar se alongando, que isso é alongar a musculatura do pescoço para dar uma aliviada. Aí, plec, tudo bem, quer dizer o quê? Deu uma descomprimida. Né? Agora, você pegar a cabeça e ficar... Né? É muito perigoso. Então, existem profissionais aptos para fazer isso, e se isso for realmente necessário. Já vi gente até estalando o cotovelo. Né? Então, tudo bem, o cotovelo, eu vi o menino fazer isso aqui, desde que você não esteja fazendo uma força de compressão, mas há um perigo aí, né? Você faz essa gracinha e pode sair o rádio. É remota a chance, mas caracteristicamente esse dos dedos é ruim. Puxa, para instalar, né? Porque alivia até, você afasta aqui as faces articulares. E em pessoal, a extremidade distal do antebraço e da mão de uma criança de 11 anos. E tá aí o escafoide, tá aí o semilunar, tá aí o piramidal, e a setinha é para dizer que o pisiforme tá aqui, que é um ossinho que algumas fontes bibliográficas o classificam como um osso sesamoide. Né? Já vi alguns colegas da anatomia não concordando, eu também não concordo, mas quem sou eu, né? Podem-se ver os centros de ossificação de todos os ossos carpais, a turma toda está aí com 11 anos. Né? Você vê aqui ainda ó, essa separação, que na verdade não é uma separação, é a cartilagem que é invisível aos raios-x, né? E olha a diferença de 2 anos e meio para 11. Né? Anatomia de superfície, pessoal, é mega importante, como eu falei, porque é estudar o corpo humano vivo através da superfície do seu corpo. Então, a maioria dos ossos dos membros superiores tem um segmento ou superfície palpável. Exemplo, olha a clavícula, como é que é mega palpável. Toda ela é palpável. Então, isso te dá possibilidade de exame. Né? Você só não consegue palpar. E aí o Moore ele exclama, né, e fala, exceções notáveis. Você não consegue palpar semilunar e trapezoide, ossos do carpo. Então, para um examinador hábil, perito, né, você pode diferenciar, distinguir anormalidades, né, inadequações causadas por um traumatismo ou uma má formação. Porque a gente precisa tocar no paciente. Você tem a inspeção, você tem a palpação. Seja preciso, você está exercitando a anatomia de superfície, com um procedimento de exame físico chamado palpação. Então, gosto muito dessa ilustração do Moore, porque tudo que está em verde é palpável. Que horas, meu Deus, que eu tenho aula 17. Olha só, a clavícula toda palpável em sua face superior, toda a clavícula, né? Que é vista anterior e vista posterior. Aí, a clavícula toda palpável. A escápula, você consegue palpar o processo coracóide da escápula, o acrômio da escápula. Se você vira posteriormente, ó, toda a espinha da escápula é palpável. E lembrando que lateralmente a espinha da escápula se projeta naquela curvinha que a gente chama de acrômio. Toda a margem medial da escápula, o ângulo inferior da escápula é palpável e um pouquinho da margem lateral da escápula. No úmero, os 2 tubérculos que eu mostrei para vocês são palpáveis. Você descobre uma tendinite aí fácil, por palpação muitas vezes, tá? Os epicôndilos que eu mostrei para vocês também, medial e lateral, palpáveis. Aqui, essa facezinha lateral do rádio, lateral e distal, assim como da ulna,
aí volto para cá, para a face posterior, os epicôndilos, toda a parte posterior da ulna é palpável. E aí, peguem essa ilustração depois, pessoal. Faça na sua mãe, no seu pai, no seu namorado, esposo, esposa, namorada, ficante, bebê, irmão, priminho. Pega isso aí e faz. Por quê? Você está exercitando palpação. E é um belo de um método de estudar anatomia humana, né? Olha só, a face posterior da mão. Palpo muito bem o captato. Eu palpo as falanges, o primeiro metacarpal e as falanges, né, do primeiro dedo. Os metacarpais na região dorsal amplamente palpáveis, assim como as falanges. Você vem aqui para a face palmar, a face anterior da mão, né? Você tem muito interessante de palpação nas cabeças dos metacarpais. Você consegue palpar o tubérculo do trapézio, tubérculo do escafoide. E aí você vai o quê, pessoal? Guardando os principais acidentes ósseos, porque eles são interessantes sob o ponto de vista do exame físico, da palpação, né? Você toca, ai, opa, tá doendo aí, pode ser isso, você começa a hipotetizar, raciocinar clinicamente. Então, não deixem de treinar com seus familiares, com seus próximos, né? Com essa ilustração aí na sua frente, vai lá, vai mapeando, né? E no laboratório de anatomia, certamente, conversaremos mais e falaremos das palpações e dessas particularidades que são bem interessantes. O Breno falou o quê aqui? A Ana abre o microfone e pergunta, ele não consegue. É verdade, Breno. Ana chegou a perguntar? Essa articulação frouxa pode ser herdada genética? Pode. Normalmente é. Pode ir atrás de alguém, da mamãe, do papai, da vovó, alguém, né? Alguém aí, alguém aí tem, né? O que vocês estavam... Não vejo a hora... Beleza. Algum comentário? Professor. Daira Fiel. Ai, professor, quando você me chama assim pelo nome todo, já até fica até emotiva. Diz aí, Daira. Deixa eu te perguntar. Você acha que as aulas, as provas práticas vão, tipo assim, ser logo?